Quero a sua participação com a gente aqui através do WhatsApp, interagindo conosco, porque hoje temos o nosso quadro Agora São Elas. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui Jaqueline Fonseca Martins Cipriano. Já esteve conosco outra vez, né, Jaque? Ela que é psicóloga, mentora, atleta, corredora de rua, maratonista e assistente social. Tudo bem, Jaque? Bem-vinda novamente. Oi, boa noite, Maria. Obrigada, tudo bem? Que prazer estar aqui de novo com vocês. Eba, vamos fazer um papo muito bom aqui hoje. E também conosco a Laís Milanello, querida. Ela que é psicóloga, psicoterapeuta, pós-graduada em psicanálise e análise do cotidiano. Laís, tudo bem? Bem-vinda! Oi, Maria. Obrigada pelo convite. Boa noite. E hoje, meninas, vamos falar aí de assuntos que têm gerado uma certa polêmica. Eu quero saber a visão de vocês, né? A visão aí da psicanálise, enfim. Vamos bater um papo, vamos conversar. O pessoal que está assistindo o programa deve estar acompanhando nas redes sociais, né, e nas notícias, a questão aí dos bebês reborns. Vocês sabem o que é isso, gente? Vocês já viram essas bonecas, né? Elas são, ó, aqui, ó, a gente separou algumas imagens. São bonecas lindas, né, gente? Beira a perfeição. Bonecas ultra realistas, frequentemente feitas à mão. É uma obra de arte mesmo, né? Que são muito semelhantes, olha isso, gente, a bebês humanos. Não parece de verdade mesmo? Elas são pintadas e detalhadas justamente para imitar a aparência de um recém-nascido, incluindo a textura da pele, né? As veias, gente, até isso. E até os cílios do bebê, as unhas do bebê. Gente, olha, eu já vi em vitrine, eu nunca peguei uma bebê reborn, mas é realmente muito realista. Se você vê de longe, olha essa aqui, gente, olha aqui, não parece de verdade? E o que está acontecendo? Tem algumas polêmicas sendo geradas, né? Até vamos comentar que um deputado ele está propondo aí uma multa pesada para quem levar bebê reborn no SUS. Porque está chegando a esse ponto, meninas, as donas, as mamães, eu não sei como que eu me refiro, né, as pessoas que possuem aí os bebês reborns, eles estão transferindo, né, tanta emoção e tanta realidade para essas bonecas que está chegando a esse ponto de levar ao SUS, ao atendimento do SUS. E daí fica uma questão assim, poxa, e as crianças de verdade, né? As crianças, as pessoas todas que estão sendo atendidas, como é que fica nessa situação de ver uma pessoa chegando com um boneco? Mas enfim, vamos primeiro falar qual é a opinião de vocês. Jaque, vamos iniciar com você. Você já viu uma bebê reborn? Você já pegou em uma? Perto da minha casa tem uma pessoa que fabrica, mas eu só vejo lá na vitrine. Eu nunca peguei na mão, eu só vejo lá na vitrine. Disseram, inclusive, que o peso simula, mas nunca peguei, nunca tive a oportunidade de pegar, de ter uma bebê no colo. E é muito realista mesmo, né? Parece de verdade. Visualmente né? Muito parecido com um bebê humano, né? E você falou que tem perto da sua casa uma fábrica, né, desses bebês. E como é que é, assim? Tá tendo muita procura mesmo? Isso aumentou muito de um tempo para cá? Porque também tem muita gente nas redes sociais, né? Tem alguns famosos nas redes sociais que estão divulgando muito, né? O dia a dia até, eu vi até algumas coisas assim, rotina matinal do meu bebê reborn, né? Então tem uma coisa de trocar fralda, amamentar, dar mamadeira, né? Fazer um passeio. Como que você está vendo essa situação, Laís?
Bom, tem vários aspectos que a gente pode pensar a princípio disso. Eu acho que primeiro a gente pode ver como o lúdico mesmo, da brincadeira. Nem tudo é patologia, né? Eu acho que muita gente está envolvida com essa questão da brincadeira, tem um contato, de novo, muitas vezes com o infantil, né? E eu acho que a princípio a gente olha dessa maneira, mas sempre de uma maneira atenta, né? Eu acho que eu olho para os dois pontos, enquanto a pessoa no individual, enquanto isso para a sociedade. Porque, como a Maria citou, muita gente postando e fazendo a rotina disso. E aí a gente olha para o lugar que a sociedade colocou do comercial, de vender a minha rotina. E disso gerar lucro, né? Então a gente tem aí pessoas influencers que vivem, que o lucro delas é vender a rotina delas. Então talvez algumas pessoas também estão se aproveitando dessa situação que está em alta, em evidência, para se colocar na mídia também. Às vezes o evento do Bebê Reborn sempre existiu e o que está colocado em pauta é quanto isso está olhado pela sociedade, quanto isso às vezes desperta inclusive esse incômodo nas pessoas. A Laís fala desse lúdico, de usar esse lúdico. Todos nós usamos algum lúdico para romper um momento com a realidade, e isso é, inclusive, saudável, né? Algumas pessoas usam o brinquedo, outras usam a coleção, outras usam a bebida alcoólica. Cada um usa uma coisa para romper temporariamente com a realidade e manter um pouco de sanidade. E aí, às vezes, é a sociedade que está se incomodando muito com o lúdico do outro, né? Perfeito. A gente falando desse lúdico, né? Queria que vocês falassem também a importância do brincar para uma criança, né? Mas até que ponto a gente tem que ficar atento de que esse brincar... existe uma idade, meninas, que a gente pode considerar, né? Eu acho que antigamente a gente tinha essa infância um pouco mais prolongada, né? A maturidade, ela vinha um pouco mais tarde, né? Hoje em dia a gente tem uma maturidade um pouco precoce das crianças, né? Devido à informação que elas têm o tempo todo, então acaba que isso fica... A infância, ela tem um tempo menor e eu acho isso muito triste, né? Então, tem aí um parâmetro que a gente deve observar? Até que ponto a brincadeira, né? Tem uma idade certa que é saudável essa brincadeira? Bom, eu acho que o lúdico ele é necessário a vida inteira. Então, eu acho que se a gente rompe com o lúdico, com pelo menos uma prática lúdica na nossa vida, a gente tende a deixar de ser saudável. Então, a gente precisa de algo que seja esse lúdico para a gente. Então, na infância, isso é muito importante para o desenvolvimento, inclusive para o desenvolvimento de funções cognitivas mesmo, de imaginação, de habilidades para usar na vida adulta. Então, a gente precisa do lúdico e na infância isso, além de isso precisa ser promovido pelo entorno, pela família ali. Então, na infância a gente precisa trazer esse lúdico e entender que o lúdico, que a imaginação, ela é importante para desenvolvimento na vida adulta. E completando o que a Jaqueline estava dizendo, a gente nunca deixa de brincar, mesmo quando adulto. A gente só muda de instrumento, de objetos, né? E eu acho que é nesse ponto que a gente pode pensar, talvez, o limite, com um olhar atento, a como está se dando o uso desses brinquedos. Isso está sendo prejudicial para a vida funcional do indivíduo? Como que ele tem brincado? Num nível de representação, tipo, esse bebê reborn está sendo usado como um bebê, representando um bebê, ou ele está sendo visto como um bebê, né? Você pode participar com a gente dessa conversa, desse bate-papo. Eu quero saber de você. Você já viu um bebê reborn, uma boneca dessa aqui, que é perfeito, vai colocar na tela para você ver grande.
uma perfeição. Você de longe, se você não sabe, parece um bebezinho mesmo dormindo, né? Você já viu uma? Você já pegou? Me manda aqui no WhatsApp 991411048. Quero avisar que já tem presente também para a mulherada que está assistindo, presente lá da Companhia da Beleza. Então fica ligada que já eu vou anunciar aqui qual que é o presente de hoje, tá? Mas vocês falaram também, né, gente, essa questão da importância da gente ter alguma questão lúdica, mesmo na vida adulta, né? Agora, numa pessoa que está passando, de repente, por um trauma ou uma perda, enfim, fazendo essa pesquisa, né, desse advento do bebê reborn, existem alguns casos semelhantes a isso, né, que às vezes a pessoa teve uma perda significativa, e daí ela acaba transferindo esse sentimento, né, esse acolhimento para as bonecas, né? Até que ponto isso é saudável para a saúde mental dessas pessoas? Olha, eu acho que eu vou fazer uma comparação, inclusive com quem usa, por exemplo, não sei se é exatamente a palavra, mas quem se apoia em animais para o suporte emocional. Eu acho que isso, a gente usa mecanismos para suporte emocional. Então, isso, a gente sabendo que é um suporte emocional, que aquilo é temporário, que é para superar um luto, isso é dentro do parâmetro do saudável. Então, eu sei que é temporário e eu sei que eu estou usando isso como meu suporte emocional até que a minha condição emocional, psicológica esteja estabilizada para eu conseguir voltar à minha vida funcional. Exatamente. E observar que se esses objetos, esses bebês estão sendo usados dessa maneira, é porque está mascarando realmente dores, questões psíquicas que devem ser entendidas e tratadas, né? E até que ponto isso tem uma continuidade ou não, né? Então, por isso que é importante acompanhar, porque o ideal é que a gente não, como psicólogas, né, não incentive fantasias prejudiciais, né, mas sim apoiar aquelas que dão suporte à elaboração de processos de luto, de traumas e dores que a pessoa está passando. E como eu comecei falando, né, dessa questão de uma lei, tem um deputado que está prevendo aí, está sugerindo um projeto de lei que multe pessoas que levem bebê reborn para ser atendido no SUS, né? O projeto mais recente é de autoria do deputado estadual Cristiano Caporeso, de Minas Gerais, que protocolou, né, o pedido de lei, na proposta de lei, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O texto proíbe expressamente o atendimento a bebês reborns e outros objetos inanimados nas unidades de saúde pública. O descumprimento poderá resultar em multa de até 10 vezes o valor do serviço prestado e a verba será revertida a tratamento de pessoas com transtornos mentais. Vocês acham que esse projeto de lei ele vai acabar indo para frente e vai acabar sendo aprovado? Ou mesmo a questão toda desse apego aos bebês reborns é mais uma onda que logo vai passar também, meninas? Eu acho que, assim, esse projeto de lei, olhando a grosso modo, me parece, inclusive, um desserviço com a sociedade, né? Porque a gente está tentando a punição de algo que talvez esteja classificado como um adoecimento emocional, como um problema de saúde mental. Então, se eu estou dizendo que a pessoa está com uma questão de saúde mental, eu estou dizendo que ela precisa de tratamento e não de uma punição. E aí, fico me perguntando em que base que esse deputado escreve esse projeto de lei, porque, assim, a gente vai no SUS, não tem um histórico de pessoas lá com bebês para atendimento. E se tem, aí estamos falando de uma questão de saúde mental. E essa pessoa precisa de cuidado, de acolhimento, de atendimento. Então, não de uma punição. Não vejo um caminho para esse projeto de lei avançar. E você, Laís?
A minha opinião é bem parecida com a dela. E eu acho que o ponto mais próximo para a gente pensar nisso é por que tem tanta gente surfando, digamos assim, nessa onda, entendeu? É pensar no propósito desse projeto de lei. O propósito é realmente melhorar o Sistema Único de Saúde e a fluidez dos atendimentos, ou é simplesmente se promover em cima de uma pauta que está na moda, digamos assim? Fala, Jaque. Eu acho que a Laís traz um ponto muito importante, que é esse surfar no que está na moda, porque assim, a gente conhece aí pessoas que são colecionadoras, que colecionam dos diversos objetos, e isso não está em pauta. E essas pessoas gastam dinheiro, tempo, investem naquilo, e isso nunca entrou em pauta. A pauta Bebê Reborn está em alta, e aí se torna uma pauta que, inclusive, leva à criação de projeto de lei. Precisa entender se é uma pauta de surfar na onda do que está na moda. Acho que vai muito de encontro também com a mercantilização do afeto, né? Que vende, se compra, está certo, sabe? Falando do SUS, a Maria Fernanda está aqui, pergunta para as psicólogas: como lidar com pessoa que chega com um boneco para tratar no SUS? No caso, tem que chegar psicólogo para tratar essa mãe? Vamos dizer que a gente se depare com uma situação. Estou lá no SUS esperando um atendimento e chega uma pessoa nessa situação. Eu acho que a gente lida como a gente lida com qualquer questão de saúde mental, como a gente lida com uma pessoa em depressão, como a gente lida com uma pessoa em ideação suicida, como a gente lida com uma pessoa com uso abusivo de álcool ou outras drogas. Então, qualquer pessoa em qualquer condição de saúde mental, ela precisa ser direcionada para um atendimento. Então, primeira coisa é: qual é a rede de apoio dessa pessoa? Quem é a família? São as pessoas que estão ali do lado, que podem estar olhando, inclusive apoiando essa pessoa por um atendimento especializado. O que você acha, Laís? Eu acho que porque justamente é difícil também você rotular, você pensar diretamente, não, essa pessoa tem uma questão de algum tipo de transtorno mental porque ela está agindo dessa maneira. A gente tem que entender na particularidade de cada relação que cada pessoa tem com esse objeto bebê reborn dela, né? O Carlos está participando com a gente aqui. Ele diz que a sobrinha tem uma bebê, né? Uma boneca, um bebê reborn. Carlos, obrigada pela audiência e pela participação. Deixa eu avisar você que já tem presente aqui da Companhia da Beleza, viu? Você conhece o salão lá da Rose? Já vou mostrar as imagens aí, eu quero que você conheça, porque é um salão lindo. A Rose e as meninas todas estão lá para prestar o serviço todo que você precisa, viu? Cabelo, unha, maquiagem, massagem, você encontra lá na Companhia da Beleza. Temos as imagens da Companhia da Beleza, quero falar o endereço, o telefone, e o pessoal vai ganhar presente aqui hoje, viu? Tá aí na sua tela, fica lá na rua Floriano Peixoto, 755, no centro de Piracicaba. Marque um horário, tá? Entre em contato pelo WhatsApp ou pelo fixo, tá bom? O fixo é 19 3447 0438. Tem o WhatsApp também que você pode mandar lá para marcar aí, fazer um cabelo, uma hidratação, uma escova, né? Pintar, retocar a raiz, uma unha, maquiagem, penteado, massagem, sobrancelha, enfim, todos os serviços. É um salão completo de beleza, tá? WhatsApp 199 685-3261. Você marca o seu horário, vai conhecer, que eu tenho certeza que você vai adorar. Todo mundo que ganhou presente da Rose aqui no quadro já virou cliente, viu? Já tá indo lá toda semana, porque é assim mesmo, viu? O atendimento é ótimo, produtos de qualidade, procedência, você vai adorar. Vou já deixar aberto aqui para você. A Rose está presenteando hoje uma hidratação aqui para o programa, tá? Mulherada que está assistindo, tá precisando dar uma hidratada no cabelo, né? Dar uma revitalizada.
vai ganhar uma hidratação para você ficar com o cabelo lindo aí. Então mande aqui no nosso WhatsApp, manda eu quero aqui no nosso WhatsApp, que a gente vai presentear você com uma hidratação, tá bom? Manda aqui no nosso WhatsApp, 991411048. Eu quero, se você mandar... Acho que já chegou, hein, gente? Peraí. Ó, a Companhia da Beleza tá esperando o seu contato para você marcar um horário, tá? Caso você não ganhe aqui no quadro, você passa por lá, conhece as meninas, tem sempre um chazinho, um cafezinho gostoso. Já chegou, é a Rosa que mandou o eu quero aqui, pode abrir. Rosa, você ganhou então uma hidratação maravilhosa para os seus cabelos lá na Rose. A gente já vai avisar direitinho como é que você faz, vai entrar em contato, marcar o seu horário, tá? Então, conheça você também a Companhia da Beleza, Rua Floriano Peixoto, 755, no centro de Piracicaba, WhatsApp 19996853261. Gente, o assunto dos bebês reborns, eles são extenso, né? Mas a gente pode aprofundar em outro momento, porque hoje eu queria que vocês comentassem um pouquinho também a respeito de um outro fenômeno que a gente tem acompanhado, que tem acontecido, especialmente com jovens, né? Que são os Tyrians, não sei se é assim que pronuncia, que é uma pessoa que se identifica com um animal, né? Tem esse termo aqui, os Tyrians. É alguém que sente uma conexão, seja espiritual, psicológica ou até biológica, com um animal não humano. Vocês já ouviram falar, gente? Vocês já viram alguma pessoa que se identifica com um animal? E assim, alguns vídeos que eu vi, eles se colocam nessa questão biológica mesmo, né, meninas? Eles falam, eu sou um coati, por exemplo. Eu me identifico com coati e eu sou um coati. Eu descobri que eu sou um cavalo, por exemplo, né? Como que vocês estão vendo essa questão? Normalmente são jovens, né? E também é uma onda que começou mais fora do Brasil, mas a gente já está vendo também bastante brasileiros nessa situação de identificação com animais. Laís. É recente, mas assim, teve crescimento na década de 90, né? Com o advento de internet e tudo mais. E é outra questão que a gente pode ver de duas maneiras. Nem todo mundo que é Therian tem alguma patologia. E, de maneira geral, sendo patológico ou não, está escondendo alguma coisa. Por que essa pessoa não se identifica biologicamente com a espécie humana, que não é uma diferença de identidade de gênero, por exemplo, né? Que é algo que todo mundo está mais familiarizado. Então, eventualmente, isso pode estar mascarando algum tipo de sofrimento, isolamento social, alguma dor, uma necessidade de pertencimento. São muitas questões, né? E existe outra vertente também, que são os furries, que eles se identificam de maneira mais fantasiosa. Então, tá mais no campo de imaginação, não tanto quanto identidade de pessoal, né? E eu acho que a Laís traz um ponto que eu acho que é muito importante, que é o quanto é necessário que todos e todas nós cuidemos da nossa saúde mental. O quanto que todos consigamos acessar, inclusive, um atendimento psicológico para eu entender a função das coisas na minha vida, para eu entender qual é a minha identidade, para eu entender qual é o meu comportamento, para eu tentar ali ser uma pessoa funcional dentro da sociedade. E a gente sabe que a terapia, a psicologia, ela não é acessível para todos e todas, e às vezes também não é tão bem aceita
por uma parte da sociedade. Muita gente na sociedade não consegue compreender a função do cuidado psicológico. Então, acho que a gente precisa olhar para isso. Então, as pessoas, independente da identificação que ela esteja aí, identificando com o animal ou não, essa pessoa precisa de um acompanhamento psicológico. Todos nós precisamos. Né? Quando eu comecei a olhar essas pessoas que se identificam com animais, eu achei até que fosse um pouco, como chama o pessoal que veste personagens? Cosplay. Cosplay. O cosplay. Eu falei, eu acho que eles têm o mesmo intuito, né? Que o cosplay, ele tem diferença dessas pessoas aqui, né? Sim. Laís? Como que é? O cosplay é uma fantasia, uma personificação mesmo de um personagem ali que você tá se vestindo como, né? Existem pessoas que se manifestam como animais que vão estar executando a mesma função ou parecida de um cosplay, mas existem aqueles que realmente se identificam de personalidade, integridade física, embora no geral eles se alimentem da mesma maneira humana e não se comuniquem somente pelos sons reproduzidos dos animais que eles se compreendem como. E acho que a gente precisa olhar também para esse entorno dessas pessoas que estão se identificando como animais, porque isso não é algo que acontece de um dia para o outro. Então, isso é algo que vem acontecendo e provavelmente a família foi negligenciando, foi não escutando, foi não cuidando, e aí a gente chega nesse momento que a pessoa rompe de fato com a realidade. Certo. Eu me lembrei um pouco daquele texto do Franz Kafka, A Metamorfose, né? Que ele, para quem não conhece, aliás, é uma leitura que vale muito a pena, né? Ele se transforma, o personagem principal, ele se transforma num inseto, né? Dizem uma barata, né? A tradução foi uma barata. Vocês acham que tem uma relação? Franz Kafka foi um dos primeiros lá a pensar essa metamorfose, ou não? Ou Kafka entrou num outro lugar da psicanálise, vamos dizer? Eu acho que no campo da simbolização a gente consegue trazer um paralelo, que a gente usa tantas expressões para dizer hoje eu me sinto... Nossa, hoje eu tô um caco, hoje eu tô um trapo, quando a gente tá mal. E tem muita gente, assim, ou quando tá ali, nossa, hoje eu tô uma gatinha, alguma coisa assim. Então, é como se essas pessoas vivessem na pele a metáfora. Então, a gente pode traçar esse paralelo com Kafka, que a metáfora dele foi literária, né? Embora dele tenha se executado, não vou dar muito spoiler do livro, mas eu acho que é isso. Eu acho que eu concordo com a Laís, não vou me debruçar muito, porque eu não sou da psicanálise, né? Estou totalmente comportamental. Mas eu concordo com a Laís dessa questão do simbólico, da gente viver na pele aquilo que as pessoas que não estão tão identificadas usam no dia a dia, né? E o Franz Kafka, ele tem uma característica, né, que acho que a maioria dos livros dele, ele meio que ele se coloca como os personagens, né? Ele coloca as questões dele ali, claro, colocando muitas vezes uma forma mais lúdica, uma forma mais literária, dramática, mas sempre tem uma questão que é pessoal, né? Então, acho que é muito isso que você falou, né, Laís? Às vezes a pessoa está num momento ali, que no caso da metamorfose, ele coloca a questão da família, né, a opressão do sistema, do trabalho, em que acabou que ele se transformou num inseto, né? Mas, gente, olha, os dois temas, né, são muito amplos, muito complexos, e eu acho que o que fica, né, que as duas ressaltaram muito bem aqui, é a gente cuidar sempre da saúde mental, né? A gente tem campanhas, né, que a gente difunde bastante, inclusive tem o Janeiro Branco, né, que é voltado à saúde mental, mas cuidar da saúde mental é o ano inteiro, não é mesmo, Jaque?
É isso, cuidar da saúde mental é o ano inteiro e é em todas as gerações da nossa vida, porque às vezes a gente está muito preso a gente precisa cuidar da saúde mental dos adolescentes, dos jovens, e nós adultos vamos esquecendo, achando que não, que a gente já achou o nosso mecanismo de lidar com a realidade e a gente não precisa. Não é bem assim. É isso. Né, Laís? Cuidar sempre da saúde mental. Sempre. Olhar para os nossos, para os próximos também. E pensar um pouco que, às vezes, muitas das pessoas que estão julgando, acusando, pessoas que têm bebê reborn, que estão se manifestando como animais, são as mesmas que vão julgar uma psicoterapia, né? Então, é importante que todo mundo se cuide. Laís, Jaque, quero agradecer muito a participação das duas aqui e vamos ter outros assuntos aí para a gente conversar outras vezes. Obrigada, viu, Jaque? Obrigada a você, obrigada a oportunidade. Obrigada. Obrigada.